Obrigado, Camila, Moacir. O Moacir, inclusive, agradeço aí por já ter trazido uma questão colocada por uma cursista no chat da nossa aula, no ao vivo. Nós vamos agora para um conjunto de outras reflexões e perguntas que buscam, que tem relação com o que a gente está conversando nesse momento, que buscam focar em saídas possíveis para essa problemática dos programas policialescos. A Aline Rochelas, novamente, promotora do Ministério Público de Pernambuco, ela pergunta como o ensino de direitos humanos nas escolas pode abordar de forma produtiva e eficaz a relação entre a mídia e as violações perpetradas pelos policialescos. A equipe de tutoria questiona como a rede de proteção da criança e do adolescente pode, de maneira prática, agir junto à imprensa quando há um caso de repercussão local, de forma a preservar os direitos das crianças e adolescentes e como acionar os meios legais de responsabilização dos veículos nos casos em que há abuso. A Márcia da Silva, professora do curso de Educação Infantil da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, deseja saber como levar a informação necessária, garantindo o direito à mesma e a adoção de atitudes protetivas, visando a preservação dos grupos vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, garantindo que as vítimas não sejam expostas. A Cristiane Sanches, numa mensagem enviada pelo chat da aula passada, referindo-se às multas possíveis que as emissoras podem pagar, como sanções administrativas, ela diz que se essas multas fossem relevantes e diretamente direcionadas a projetos de esporte, lazer e cultura para crianças e adolescentes, talvez as emissoras se comprometessem. E vou agregar aqui mais duas perguntas, já do ao vivo, já do chat aqui dessa aula, que também tem relação com essa busca por saídas e alternativas para a problemática dos policialescos. Um é da Ludmila Viegas, ela pergunta o que a sociedade civil pode fazer para contribuir com o fim da veiculação de publicidade do governo nos programas policialescos e demais conteúdos que violam direitos. Essa aí é uma outra face, né, da articulação entre estados e meios de comunicação, que é a veiculação de publicidade governamental. E a Vilma Marcondes Amaral Seixas pergunta se o Moacir comentou sobre o caráter punitivista, né? E a Vilma pergunta sobre a justiça restaurativa, se não seria uma ferramenta a ser utilizada entre os indivíduos com seus direitos violados e os responsáveis das emissoras e agentes de segurança visando a restauração. Então a gente começa agora com o Moacir, depois a Camila. Complementando, né, o que dentro da linha de raciocínio, né, do que vinha sendo falado, perguntas aí muito interessantes, essas também do ao vivo. Eu vou iniciar novamente pela colega Aline em relação ao que pode ser feito. Tem uma campanha do Ministério Público da Bahia, Seja Brother. Quem botar isso no YouTube, MPBA, no Google, vai achar, justamente trazendo uma atuação positiva dos alunos em relação à situação de bullying. Então, isso realmente precisa ser mais fomentado. E na pergunta da tutoria, eu acho muito importante a gente destacar, porque ela traz uma questão referente ao que fazer, e muitas vezes essa viralização é algo que pode ser, de alguma forma, contido, com a imediata comunicação ao veículo de que divulgar essa mídia pode gerar responsabilização. Isso é uma espécie de recomendação. O Conselho Tutelar pode fazer isso. Eu, como promotor de justiça, venho fazendo isso há algum tempo. Imediatamente após tomar conhecimento, eu sei que existe uma necessidade de uma decisão judicial, não cabe ao Ministério Público ser censor do órgão de comunicação social, mas sinalizo para o órgão. Olha, já existe um procedimento instaurado na promotoria e que esses conteúdos permanecer no ar vai gerar algum tipo de repercussão jurídica no entender da promotoria. Aí vai ficar para o Poder Judiciário resolver. Em muitos casos, o site remove. Ele prefere não correr esse risco, que ele mesmo vai entendendo dentro dessa ideia de justiça restaurativa, né, de que a pessoa compreenda que isso realmente é errado. Existe desconhecimento. Realmente existe uma espécie de situação aí que você se faz de não saber. No fundo, todo mundo sabe.
mas as regras, não é, a multa, muitos, eu acredito que efetivamente desconheçam. Em relação à questão que foi colocada por Cristiano e por Márcia, o que é que essas multas podem reverter, como é isso? Pessoal, tudo que se arrecada com condenações na vara da infância vai para os fundos da infância, podem ser os fundos da comarca, o estadual, o nacional, isso aí é uma decisão judicial que vai deliberar, e isso é exatamente para reverter para projetos voltados a crianças e adolescentes, que os conselhos de direito precisam se reunir, lançar editais, analisar para onde aquele dinheiro que fica concentrado numa conta específica, não retorna para o orçamento do município, fica ali ano após ano, vai rendendo juros, esse dinheiro fica guardadinho para essas ações voltadas à proteção, à promoção de direitos também. Então, é importante realmente que a gente destaque isso, que essas multas não entram no orçamento geral que pode ser utilizado para construir viaduto. Não, esse dinheiro precisa, ele, por força de lei, só pode ser utilizado com crianças e adolescentes. Daí, minha insistência nessa estratégia da infração administrativa é uma ação simples de tramitar, tem direito de defesa, dentro dos cânones aí jurídicos democráticos, o veículo de comunicação pode se defender, em alguma situação pode explicar e justificar para a autoridade não aplicar multa, outras vezes pode-se fazer um acordo, ao invés da multa, cede um espaço naquele veículo para divulgar campanhas, isso também pode ser feito com muita tranquilidade. E aí eu trago também a contribuição da colega Luciana Bergam, ela disse que ajuizou a ação e pediu já o dano moral coletivo. Tranquilo, eu ajuizei ações pedindo dano moral coletivo, mas preferi deixar essa arma jurídica na retaguarda. Primeiro ataquei com a questão da infração administrativa, na maioria dos casos foi suficiente, e apenas nos casos em que houve resistência, aí sim, além da questão das infrações administrativas, eu pedi para o juiz aplicar uma condenação pelo dano moral coletivo, que há toda uma fundamentação, toda essa possibilidade também, mas estrategicamente, na minha experiência, acho que ela pode ficar, porque a pessoa sabe dessa possibilidade, mas, como eu disse, muitas vezes é desconhecimento, não há intenção realmente de fazer essa ampla difusão, e tenho optado na prática por não ajuizar de primeira. Na verdade, no primeiro caso que a promotoria enfrenta, quando eu estou à frente do caso, eu notifico, se a pessoa remover e não tem nenhum outro tipo de conteúdo idêntico, não houver notícia de maior dano ao adolescente, que isso aí ele pode correr atrás no juízo cível, não é, para pedir uma indenização, isso aí já seria uma tutela do direito individual, que a defensoria poderia também atuar, mas não teria ligação direta. Então, nesse primeiro caso, haveria realmente um arquivamento, mas a partir do segundo caso, com certeza, haveria o ajuizamento de uma ação. Isso que eu falo do monitoramento ativo, porque há ferramentas que permitem esse monitoramento diariamente. A promotoria recebe relatórios em cima dos TACs que a gente tem firmado que estão sendo executados. Então, acho que preciso deixar também uma parte aí para a Camila aprofundar, e já estamos aí no caminho para o final da aula, né? Eu estou muito satisfeito com a participação dos alunos, não é? Com suas indagações, e esperançoso de que momentos como esse se traduzam aí em um ambiente midiático mais sadio para crianças e adolescentes. Pronto. Bom, pensar em caminhos, eu acho que me parece que é inevitável a gente pensar no acionamento mesmo do sistema de justiça. Atualmente, no cenário político brasileiro, o sistema de justiça vem desenvolvendo um papel ainda mais importante na proteção dos direitos humanos, na proteção dos direitos fundamentais. E aí, repito, assim, existem muitas iniciativas que são boas práticas e que devem ser replicadas, né? É preciso que esse trabalho desenvolvido pelo MP da Bahia, por outros ministérios públicos, pelas defensorias, possam se espraiar pelo território nacional. É preciso que a gente crie esses canais de interlocução, porque, né, até relembrando e revendo, existem ações civis públicas muito interessantes, existem termos de ajustamento de conduta que são absolutamente inovadores e que foram
muito efetivos, né? E aí, novamente, acho que é importante a gente pensar, talvez, aí em duas grandes perspectivas. Uma é a gente precisa pensar em acionar o judiciário para que ele determine a criação desses protocolos. É importante que exista protocolos da Secretaria de Segurança Pública que proíba, por exemplo, que agentes das forças de segurança forneçam essas informações, permitam a filmagem e também protocolos que criem parâmetros para as emissoras. Isso pode ser feito a nível estadual, acho que é uma saída. E, numa outra mão, essa questão das reparações, né? É importante, para além da questão das infrações administrativas, me parece que é importante também a gente pensar nas reparações coletivas e individuais, é importante a gente conseguir também um sucesso nesse tipo de decisão judicial que determina que as emissoras de rádio e TV são responsáveis pelas violações de direitos humanos e que devem responsabilizar as pessoas que foram violadas, mas também a sociedade de forma em geral. Me parece que esse é um caminho interessante frente a um quadro aí de grandes lacunas do monitoramento e da fiscalização que deveria ser realizada pelo Estado na figura aí do Ministério das Comunicações e da Anatel. Me parece que tem outras frentes que a gente pode pensar, né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos é um órgão que também recebe denúncias, os Conselhos Estaduais de Direitos Humanos. É muito importante a gente levar essa perspectiva para todos os espaços que discutem a proteção dos direitos humanos. Me parece que ainda um outro caminho sempre possível e importante é a incidência internacional. Os organismos internacionais como a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, o Sistema ONU, têm padrões já muito avançados sobre o tema. É importante a gente levar casos, é importante a gente denunciar, é importante a gente também pensar em como qualificar essa rede que já atua no Brasil para uma incidência também a nível internacional. Enfim, me parece que é preciso institucionalizar essas políticas. Então, né, políticas que já acontecem de enfrentamento às violações na mídia, no Ministério Público, na Defensoria Pública de alguns estados, na Defensoria Pública da União e na MPF, é preciso que a gente institucionalize essas políticas, é preciso que todos os MPs, né, todos os Ministérios Públicos de toda unidade federativa tenham conhecimento dessa pauta, consiga desenvolver uma atuação de forma forte e qualificada, a mesma coisa com as defensorias públicas. É muito importante a gente institucionalizar essa agenda. E, por fim, é importante a gente pensar, né, na questão da pergunta ali da educação em direitos, é importante que os professores e professoras recebam essa formação, porque muitas vezes existe ali um desconhecimento, até mesmo dos diretores, dos quadros, né, dessas escolas públicas e privadas sobre direitos humanos como um todo e ainda mais sobre as questões de violações na mídia. Então, é importante pensar em cursos como esse, também direcionados aos atores ali do setor da educação. E, por fim, me parece que tem uma outra ferramenta que é sempre muito importante, não tanto usada, que é a questão do direito de resposta, né? O direito de resposta ele foi regulamentado por uma lei de 2015 e é um instrumento que toda pessoa que se sentiu ofendida, que sentiu que algum direito seu foi violado, pode ali entrar com um pedido de direito de resposta. E me parece que esse é um mecanismo, uma ferramenta muito importante também para a proteção dos direitos na mídia.